para tratar de um assunto importante que diz respeito à cidade de São Paulo, mas acho que deve valer para outras grandes capitais do país. É, Cláudio Humberto, o número de pessoas que se desloca a pé todos os dias aqui na cidade de São Paulo cresceu 17 pontos percentuais nesse último ano, de um ano para cá. Passou de 20% da população, esse era o número de 2020, e agora em 2021, 37% da população aqui da cidade de São Paulo, que é gente pra caramba, se desloca a pé com frequência aqui para trabalhar, para estudar, enfim, para fazer o seu dia. Esse aqui é um estudo feito é, aqui em relação a São Paulo pela rede Nossa São Paulo. E eu queria saber do nosso entrevistado, que é o Igor Pantoja, que é sociólogo, doutor em políticas públicas e assessor de mobilização da rede Nossa São Paulo, se esse levantamento se reproduz, se esse número, se esse crescimento de pessoas andarilhas pela cidade acontece também em outras capitais. Igor, bom dia e obrigado por atender o nosso convite. Prazer estar com vocês aqui. Em relação a esse número, né, essa pesquisa ela foi feita com a população em São Paulo, né, com uma amostragem aí de 800 entrevistas. A gente acredita que tem um efeito grande da pandemia nesse aumento, né, do número de pessoas andando a pé pela cidade. Como a pandemia não foi só em São Paulo, teve um efeito aí em nível mundial. é, é, a gente acredita que há sim uma tendência de aumento das pessoas saírem do transporte público, né? Então, além do aumento do transporte a pé, também teve um aumento do transporte por carro. No Brasil, a gente teve uma. Porém, né, o aumento do preço do combustível foi apontado como uma das causas das pessoas já estarem diminuindo outra vez a quantidade de utilizações do carro. Então, o transporte a pé, acredito que sim tenha sido uma tendência em nível mundial, até porque a gente tem visto políticas de estímulo a esse tipo de transporte em várias grandes cidades do mundo. Então, muito provavelmente em decorrência, né, desse aumento da utilização do transporte a pé e do desestímulo no período da pandemia, principalmente, em relação às aglomerações, em relação ao uso de um transporte que fosse muito cheio. Então, essa é uma das questões que a gente considera bastante importante de se pensar como garantir, né, uma boa mobilidade a pé, uma boa mobilidade por bicicleta, né, como que isso pode ser estimulado para que se mantenha passando também a pandemia, para que não seja só uma coisa de momento, né? Também pensar um planejamento urbano que esteja integrado a esse transporte a pé, toda uma mudança, na verdade, da cidade mesmo que pode acontecer quando as pessoas andam mais a pé. Cláudio, já a gente retoma o contato com o Cláudio Humberto, a gente está conversando com o Igor Pantoja, que é sociólogo, doutor em políticas públicas e assessor de mobilização da rede Nossa São Paulo. Eu estava vendo aqui um dado que me chamou bastante atenção. Houve esse crescimento no número de pessoas andando a pé, mas como você falou também, o transporte público também teve um crescimento, ônibus 32%, carro 24%, a pé 20%, e o metrô que talvez seja o meio de transporte mais confortável, mais eficiente, menos poluente, tem só 9%. Que explica isso, Igor? Isso em relação ao aumento, provavelmente, né? Porque a utilização do metrô ela é bem mais alta. Eu acho que a retomada aí das atividades econômicas é, acaba motivando a retomada inicialmente do transporte por ônibus, que é aquele que é mais capilarizado na cidade, né? Alcança os lugares onde o metrô não está, por exemplo. Então, muita gente que usava o metrô continuou usando, né? Então, talvez por isso não tenha dado esse aumento tão alto como você falou. Mas o ônibus, ele teve uma diminuição bastante grande. Se você pegar os dados diretamente da SP Trans,
você vê ali no gráfico, né, uma queda brusca, assim, desde 2020 da quantidade de passageiros, e pouco a pouco isso vai sendo retomado. Então hoje a gente não está com o mesmo patamar, né, pré-pandemia, mas já tem aí cerca de 60%, 70% da quantidade de passageiros transportada diariamente. Eu acho que tem um efeito mais de que o ônibus, por ser mais capilarizado, acho que as pessoas de diferentes condições sociais, inclusive, né, as periferias têm muito mais ônibus do que metrô, por exemplo, aqui em São Paulo. Então, essa retomada começou pelos ônibus, mas eu acredito que em algum momento isso tende a se estabilizar em níveis pré-pandemia, né? Tanto ônibus quanto metrô. Então, a gente acredita que é uma tendência aí de retomada mesmo. Oi, Claudio. Igor? Agora estão Oi, ouvindo? Estamos ouvindo sim, Claudio. Muito, muito bom dia, doutor Igor. Muito prazer em tê-lo aqui conosco, uma honra. Eu queria saber o seguinte, a pesquisa impressiona, né? São números que impressionam. Mas assim, o que há são hipóteses apenas, ou os entrevistados falaram por que fizeram a opção por andar a pé? Eles manifestaram isso ou apenas a hipótese, que é bastante óbvia, né, de que isso decorre da pandemia, as pessoas tentando evitar aglomeração, inclusive dentro do transporte público. Enfim, eu queria saber em que medida é constatação e em que medida é uma, digamos assim, uma hipótese, né, levantada pela pesquisa. A pesquisa pergunta diretamente qual transporte você tem utilizado mais, né, no período da entrevista, que foi agora no mês de agosto de 2021. E essa pesquisa a gente faz desde 2007. Então, ela é a pesquisa mais antiga sobre hábitos de mobilidade aqui da população de São Paulo. Tem uma linha, né, muito clara, se você olhar no gráfico, comparado com os anos anteriores, que, de fato, ano passado e esse ano, houve um aumento do transporte a pé. Então, o fato, né, e uma queda, como eu acabei de mencionar, no uso de transporte público, uma queda muito acentuada. Da mesma maneira, a gente sabe que teve períodos aí de fechamento né, de locais de trabalho, e então o que a gente teve de atípico desde 2007, nesses 2 anos, foi a pandemia. Então, de fato, a gente sabe que a circulação diminuiu. Isso é uma constatação a partir de vários dados diferentes, né? Não só da pesquisa. Então, Isso também teve a ver com a incapacidade, não digo incapacidade, mas assim, não houve, eu não conheço nenhuma iniciativa de governantes municipais ou estaduais no Brasil que tenha, como é que eu diria, que tenha resolvido esse problema da aglomeração no transporte público, né? Foi até curioso porque certa vez numa entrevista a secretária de Planejamento, eu acho que é esse o cargo dela, que é uma das figuras mais, Patrícia Ellen, eu acho que é esse o nome, que é uma das figuras mais relevantes no comitê de enfrentamento à Covid em São Paulo, ela é indagada sobre, vem cá, aí, essas medidas aí contra o enfrentamento, restrição de não sei o que, não pode entrar em loja, não pode ir para restaurante fechado, shopping fechado e tal. E o transporte público? Ela simplesmente não sabia o que responder, mostrando assim duas coisas, duas possibilidades, ou que aquilo não tinha sido nem sequer considerado, ou porque simplesmente não se encontrou uma solução mesmo. Como fazer para evitar aglomeração em transporte público tradicionalmente, enfim, lotado, né? Até porque, assim, as soluções passam pelo aumento da frota, por exemplo. Como assim? Não se fabrica trem, né, vagão de trem de um dia para o outro, né? Ou ônibus, ou coisas dessa natureza. Mais, né? Exatamente. A pesquisa apontou algum tipo de insatisfação nessa área ou não? Foi somente atestando a mudança de comportamento? Não, tem. Uma das perguntas diz exatamente sobre essa questão dos motivos que fazem você ter se afastado do transporte público, né? E quais os motivos fariam que você retornasse a utilização o mais rápido possível. E os principais motivos ali são exatamente em relação à lotação, por um lado, como você acabou de falar. Por outro lado, o menor tempo de espera pelo transporte, seja ônibus, trem, metrô. A gente sabe que o metrô é o mais eficiente desses, mas
o ônibus principalmente, o tempo de espera, então a quantidade de pessoas e o transporte público tenha rotas, né, que não são feitas hoje em dia. Então, pode ser ampliação da rede de metrô, pode ser ampliação da malha de ônibus, mas a população tem sim as suas colocações aí em relação ao transporte, né, porque, como você falou também, tem essa dimensão da aglomeração que não foi resolvida. Na verdade, desde que, né, para algumas pessoas que não pararam de trabalhar, essa aglomeração não diminuiu desde o começo da pandemia. Então, a gente sabe que nas periferias, principalmente, onde o calo mais apertou, onde o ônibus sempre esteve lotado, onde já está absolutamente igual antes, e isso, de fato, não foi pensado. Não teve uma política diretamente ligada para isso, a não ser a diminuição da demanda, o fechamento do comércio, que foram medidas que foram importantes, inclusive, para diminuir o contágio do coronavírus e tal. Mas o que a gente olha também é que a política de transporte está muito conectada com a política de desenvolvimento econômico, que é exatamente a área da Patrícia Ellen. Então, me surpreende que ela não tenha feito essa relação, porque o que a gente tem visto, por exemplo, é que com esse aumento, por exemplo, da mobilidade a pé, né, e as mudanças que a questão do coronavírus vai gerar na sociedade, a gente tem visto, por exemplo, que imediatamente as pessoas têm frequentado mais o comércio em nível local, têm frequentado mais o comércio e realizado mais atividades próximas das suas casas. Aqueles que podem, aqueles que estão trabalhando home office, aqueles que infelizmente perderam seu emprego e estão, enfim, né, não estão nem podendo circular tanto pela cidade. Então isso gera transformações urbanas importantes, que a prefeitura, o Estado, o poder público deveriam estar atentos para o potencial disso também, porque você só vai diminuir a superlotação do transporte quando você tiver descentralização da atividade econômica. É impossível você pensar uma cidade de 12 milhões de habitantes, como São Paulo, e se pensar os 23 da região metropolitana, todo mundo trabalhando em 3 ou 4 polos concentradores de emprego, que é a Faria Lima, é o centro, a Berrini, enfim. Então, são poucas regiões da cidade que concentram muita gente trabalhando. E isso é absolutamente contraproducente. É impossível você ter um transporte eficiente para toda a região metropolitana que vai todo dia para os mesmos 3 ou 4 lugares. É fundamental que o planejamento urbano, que o poder público promova, estimule, trabalhe mecanismos de descentralização da atividade econômica para que as pessoas possam trabalhar mais próximas das suas casas, possam pensar em utilizar eventualmente uma bicicleta, possa ter um transporte complementar, não fique dependendo de se deslocar 20, 30 quilômetros para chegar no seu lugar de trabalho. Então, esse tempo médio que a gente encontra na pesquisa, de 1 hora e 25 minutos, né, para realizar a sua atividade principal, seja trabalhar ou estudar, ele ainda é muito elevado. Apesar de ter tido uma queda nos últimos anos, o que é bom, mas ele ainda é muito elevado e um pouco insustentável, mesmo para uma cidade do tamanho de São Paulo. Então, a gente acredita que a saída é mais pela demanda, né, pensar a descentralização da atividade, das oportunidades, do que necessariamente pensar em ampliar a malha de transporte, fazendo com que as pessoas gastem aí 2, 3 horas por dia para ir voltar da sua atividade principal. É isso. E olha, 1 hora e 24 é o tempo médio de deslocamento de alguém que usa carro particular, Cláudio Humberto, e transporte público com corredor de ônibus, aquela coisa toda, 2 horas e 21. Quer dizer, tá errado mesmo. Tem muita coisa errada, muita coisa para ser consertada. E me escandaliza, mais uma vez, o volume de gente que usa metrô. Precisamos de mais metrô, mas sem desvio de recursos públicos, né? Porque aqui em São Paulo é difícil você dissociar uma coisa da outra, né? O trem não sai, o metrô não sai, o recurso público é gasto, depois há um aditivo para só. Bom, aquela história que a gente conhece bem, né, Cláudio? As pessoas andam de metrô porque é transporte público de qualidade, é tudo isso que a população precisa. É isso. Bom,
Então agradeço demais ao Igor Pantoja, sociólogo, doutor em políticas públicas e assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo. Igor, obrigado por atender a gente aqui, foi um prazer, viu? Até a próxima. Obrigado a vocês. Bom dia, até a próxima aí. É isso aí. Bom dia. Muito legal.